Fala pessoal, um investidor aqui lançando mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou falar sobre o fundo imobiliário HGLG. Mas antes de passar para o conteúdo, eu queria que você desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho com novas notificações. Valeu! Então, antes de tudo, o que é o HGLG? O HGLG 11 é um fundo de tijolo. E o que é um fundo de tijolo? Fundos de tijolo são considerados aqueles fundos imobiliários que investem em estruturas propriamente ditas. Há exemplo de indústrias, shoppings, prédios, residências, hospitais, entre outros. E no caso do HGLG, ele atua na área de galpões logísticos. Então, coloquei aqui o exemplo de um galpão, que é de propriedade do HGLG. Então, o que é que esse fundo faz? Ele compra ou constrói galpões logísticos para que certas empresas aluguem e, a partir desse aluguel, elas paguem o valor do aluguel mensal e, a partir do recebimento desses aluguéis, o fundo distribui seus cotistas. Então a gente tem aqui que o HGLG é dono de 19 imóveis e ficam espalhados em 5 estados. Isso mostra que o fundo tem uma certa diversidade, diversificação em relação à quantidade de imóveis e nos estados que estão localizados. E também, como havia falado, o HGLG de fato é um fundo de tijolo, só que o seu patrimônio líquido não é totalmente formado por imóveis. A gente pode ver aqui que todo o patrimônio do HGLG é formado por imóveis, que dá um total de cerca de 2,3 bilhões de reais, outros fundos imobiliários que ele investe, CRIs, que são os CRIs, que são créditos de recebíveis imobiliários. Caso você não saiba, eu vou colocar na descrição um vídeo que eu explico mais detalhadamente o que são esses CRIs. LCIs, que são letras de crédito imobiliários, que também são emitidas por bancos, renda fixa, outros parcelas a receber e novas aquisições. Então, o HGLG tem um total de 3,4 bilhões de reais no seu patrimônio líquido. Em relação a aquisições, eu queria comentar também a construção do novo galpão, que fica localizado em Itupeva. Então, a gente pode ver aqui imagens das obras. E um fato interessante, que esse galpão aqui é o HGLG Itupeva G200. E por que G200? Porque, no caso, já existe o projeto G100. Na verdade, no projeto, ele já está construído e operando e rendendo aluguéis ao fundo. Só que também nessa mesma localização existem os projetos G300 e G400, que estão previstos a sua construção em 2024, que vai acrescentar um pouco mais na receita do fundo imobiliário. Então aqui tem uma conta baixa, de como vai ficar a construção do HGLG, que ele tem uma previsão de finalização das obras em agosto de 2022. Então a gente pode ver aqui 10 módulos, que no caso cada empresa pode alugar um desses módulos ou até mais de um. Então a gente pode ver aqui que de área útil locável para o G200 vai ser cerca de 90 mil metros quadrados. E quando finalizada e totalmente ocupada, é esperado que esse galpão, o G200, renda cerca de R$1 milhão de aluguel para o HGLG. E como eu havia falado no slide anterior também, que existem projetos, o G300 e o G400 para 2024. Então, eu queria também falar aqui como é que funciona a relação dinheiro e construção do fundo imobiliário, do galpão. Porque a gente pode ver aqui que a gente tem o desembolso da SPE. E o que é SPE? SPE é uma sociedade de propósito específico. Então, na construção civil, o que é feito na prática é que uma nova pessoa jurídica é criada e essa pessoa jurídica tem um propósito específico de criar esse galpão. Então, o que acontece é que o fundo imobiliário HGLG criou essa empresa de propósito específico e, a partir dessa criação de nova pessoa jurídica, ela vai receber o dinheiro do HGLG e essa sociedade vai ser responsável por apenas em criar o galpão. Então, no caso, após essa criação, a sociedade vai ser desfeita e esse fundo vai passar para ser propriedade do HGLG. Então, a gente pode ver aqui também, em relação aos aportes, que mesmo o fundo tendo todo o valor, ele não vai enviar imediatamente todo o valor para SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico. Então, a partir do momento que a obra vai evoluindo, vai havendo a transferência de valores. Então, a gente pode ver aqui que a previsão para a finalização da obra é em agosto de 2022.
Eu queria comentar agora os resultados do HGLG. A gente pode ver aqui que o total de receita de junho foi cerca de 23 milhões de reais, teve uma queda acentuada em relação ao mês de maio, que foi cerca de 28 milhões de reais. Em relação aos 12 meses, o acumulado foi cerca de 384 milhões de reais. É importante a gente observar que mesmo um fundo imobiliário tendo recorrência de aluguéis, porque é assim que ele recebe dinheiro, é pouco provável que um fundo tenha as receitas iguais todos os meses. Algum mês vai ter um pouco mais e outros meses vai ter um pouco menos. Então, o que a gente tem que entender para ter um resultado mais aproximado das receitas, a gente precisa ver a receita dos últimos 12 meses, somar e dividir por 12, e aí sim a gente vai ter uma média mensal de receita. E por incrível que pareça, mesmo esse mês de junho tendo uma receita um pouco menor, as despesas foram maiores em relação ao mesmo período não, em relação a maio. Então, o total de despesas nos últimos 12 meses foi cerca de 31 milhões de reais. Então, o resultado, por consequência, ficou cerca de 353 milhões de reais e o rendimento anunciado nos últimos 12 meses foi de 344 milhões de reais. Um fato importante aqui, se você parar para observar, é que o resultado gerado em caixa foi maior do que o rendimento anunciado. Por quê? Porque, por lei, os fundos imobiliários eles devem distribuir até 95% do seu resultado em caixa. Então, nunca você vai encontrar um resultado gerado em caixa menor do que o rendimento anunciado. Outro ponto interessante que eu queria mostrar aqui é a quantidade de cotas, que subiu em relação a maio, porque agora o fundo tem cerca de 23 milhões de cotas. Isso aconteceu porque houve a nova emissão de cotas. E o que é a emissão de cotas? É quando um fundo imobiliário decide aumentar o tamanho do seu patrimônio líquido, ou seja, ele resolve aumentar o seu capital social. Então, como o fundo imobiliário ele não pode adquirir dívidas de bancos por meio de empréstimos, o que ele pode fazer é emitir novas cotas. E a partir do momento que os investidores compram essas novas cotas, o fundo aumenta o seu patrimônio. Então, passando agora para a questão da saúde financeira da empresa, porque é interessante ver se a empresa está endividada ou não, e em relação aos fundos imobiliários não é diferente. Então, por lei, um fundo imobiliário ele não pode pedir empréstimos, ou seja, ele não pode pedir dinheiro emprestado a bancos, porém, ele pode emitir CRIs. E o que são CRIs? São créditos de recebíveis imobiliários. Eu vou colocar na descrição um vídeo que eu explico melhor o que é isso. Só que, basicamente, é um título que o fundo imobiliário vai emitir. Então, as pessoas físicas ou jurídicas podem comprar esse título e depois de um certo tempo, elas vão receber de volta o dinheiro aplicado mais uns juros. Então, esse gráfico aqui mostra o percentual de CRIs que está sendo emitido pelo HGLG e quanto esse saldo representa no patrimônio líquido do fundo. Então, a gente pode ver aqui que para o ano de 2022, o HGLG tem um total de próximo de 180 milhões de reais de saldo devedor de CRIs, e no qual esse saldo ele representa cerca de 4,7% do patrimônio líquido, ou seja, é um saldo devedor bem baixo se você for comparar com o total do patrimônio líquido do fundo. Então, a gente pode ver aqui que ao longo dos anos esse saldo vai caindo e, por fim, fica igual a zero em 2032. Então, eu queria mostrar também em relação à vacância do fundo. E o que é vacância? Vacância é o percentual de metros quadrados vagos do fundo imobiliário. Então, a gente pode ver aqui que em julho de 2021, ano passado, o percentual de vacância era cerca de 8% e o preço do metro quadrado que estava sendo alugado era cerca de R$21. E a gente pode ver que no fechamento do segundo trimestre desse ano, o percentual de vacância também é 8%, porém o valor do metro quadrado aumentou, passou de R$21, como era antigamente, e agora está em R$24 por metro quadrado. Isso é bom porque mostra que a receita do HGLG está crescendo ano após ano. E continuando aqui a questão da saúde financeira da empresa, que é a questão da empresa continuar se mantendo com bons resultados, eu queria mostrar aqui também de que forma é feito o reajuste dos aluguéis. Porque se a gente for parar para pensar, quando o HGLG, por exemplo, ele aluga um de seus galpões para uma empresa, esse contrato dura anos.
Então, se esse preço se mantivesse ao longo de 10 anos, por exemplo, ao final dos 10 anos, esse preço contratado estaria muito defasado em relação ao preço de mercado, porque a gente sabe que, devido à inflação, o poder de compra do dinheiro cai a cada ano. Então, nada mais justo que também haver um índice de reajuste ano após ano em relação a esses contratos. Então, no caso do HGLG, existem dois índices de reajuste. Um é o IPCA e o outro é o IGPM. Então, esse gráfico mostra o percentual de aluguéis de contratos que estão expostos aos reajustes do IPCA e do IGPM. Então, nesse gráfico aqui também mostra, mês a mês, qual o percentual dos contratos de aluguéis e em que momento eles também vão ser reajustados. Só para dar um exemplo aqui, no mês de janeiro, 28% dos aluguéis vão ser reajustados de acordo com o IPCA. E também queria mostrar que 71,6% dos contratos do HGLG são típicos. E o que são contratos típicos? São contratos que foram feitos na forma da lei. E 28,4% são atípicos. O que a gente precisa entender também é que não é porque um contrato é atípico que ele não é legal. O que ele não foi feito foi apenas de acordo com a forma da lei, no rigor da lei, mas ele tem tanta validade quanto o contrato típico. Então, eu queria comentar agora os indicadores de performance. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico como se deu o crescimento do fundo HGLG em relação aos últimos 11 anos, março de 2011 até março de 2022. Então, a gente pode ver aqui que o HGLG se compara com o IFIX, que representa a média de todos os fundos imobiliários no Brasil, e também com o CDI bruto. Agora, achei interessante aqui porque o fundo se compara com o CDI bruto. Por quê? Porque se a gente for analisar algumas aplicações de renda fixa, o seu dinheiro rende com o CDI líquido. Por que líquido? Porque existe um desconto de 15% no imposto de renda. Na verdade, o desconto varia de acordo com o tempo de aplicação entre 22,5% a 15%. Então, é interessante aqui mostrar que o fundo se comparou com o CDI bruto, porque é um resultado bem difícil de quando você vai encontrar aplicações de renda fixa. Então, a gente pode ver aqui que a curva em azul claro representa o ganho de capital do HGLG. E o que seria o ganho de capital? Ele representa a valorização da cota, do valor da cota em relação aos últimos 11 anos. A gente pode ver aqui também a curva em lilás, que mostra o rendimento bruto, que é uma curva mais suave, né, que representa mais um rendimento em renda fixa. Em relação à curva verde, mostra o IFIX, que é a média de todos os fundos imobiliários. E, por fim, o maior aproveitamento é o rendimento do HGLG. E o que seria o rendimento? O rendimento seria o valor da cota somado com todos os rendimentos que o fundo distribuiu. Ou seja, ao longo de todos os anos, o fundo distribuiu mensalmente. Então, você precisaria reinvestir esses rendimentos e aí você teria esse resultado todo. Então, a gente pode ver que nos últimos 11 anos, o fundo HGLG11 se valorizou cerca de 414%. Foi um rendimento bem interessante para um fundo imobiliário. Então, continuando os indicadores de performance, a gente pode ver nesse gráfico que mostra o volume mensal negociado do fundo e também a evolução do número de cotistas. Então, a gente pode ver que no ano passado o número de cotistas era cerca de 286 mil e agora está perto de 314. É um valor bem interessante, é uma quantidade bem interessante de cotistas, porque se você levar em consideração o preço da cota, aí você pode ver que é um fundo bem procurado. Em relação ao volume negociado, caiu um pouco, né, em relação ao ano passado, que em julho de 2021 era cerca de 120 milhões de reais por mês, o que dá um total de uma média de 4 milhões de reais por dia, e agora está um pouco abaixo de 120 milhões. Então, mesmo tendo caído, não foi uma queda tão significativa assim. Os indicadores da carteira de renda passiva, caso você não saiba o que é isso, eu vou colocar na descrição um vídeo que eu explico com mais detalhes o que significa e quais indicadores você tem que analisar. Então, a gente pode ver que a cota do HGLG, no momento de gravação desse vídeo, estava a cerca de R$ 167,00 e o dividend yield perto de 9,57%.
Isso mostra que o fundo distribuiu nos últimos 12 meses R$ 16,05. Esse é um dividend yield considerado alto para um fundo imobiliário de tijolo. A gente pode ver que a valorização foi de cerca de 2,13%, o que não foi muito alto, mas para quem tem interesse em investir em renda passiva, isso não é tão definitivo, não é tão diferencial assim. O valor patrimonial da cota é cerca de R$ 146,26. Consequentemente, o preço sobre o valor patrimonial é cerca de 1,15, ou seja, o valor de negociação é 15% mais caro do que o valor patrimonial da cota. Isso revela que o fundo é um fundo bem disputado na visão dos investidores. O fundo tem em caixa cerca de R$ 338 milhões e o dividend yield cresceu nos últimos 3 anos cerca de 19,82% e nos últimos 5 anos cerca de 9,49%. Isso é um ponto interessante de se observar, porque além do fundo manter sua operação, os dividendos estão crescendo ao longo do tempo. Então isso é um fator bem interessante quando você vai escolher um ativo para investir. E por consequência, o crescimento das receitas também está subindo. Nos últimos 3 anos subiu cerca de 3,34% e nos últimos 5 anos 6,03%. E no último indicador a gente pode ver que o número de cotistas é cerca de 322 mil. Então é uma quantidade interessante de investidores e no total o número de cotas chega em perto de 23 milhões. E por fim eu queria comentar agora em relação às subscrições, que falando de forma bem simples, é um modo que os fundos imobiliários podem expandir, podem aumentar o seu patrimônio líquido. Então a gente pode ver que as 4 últimas subscrições foram em 2019, com um percentual de 50%, 2020, 45%, 2021 e 22, 23% e 18% respectivamente. E desde seu início, o HGLG teve cerca de 8 emissões. Então, a cada emissão dessa, ele aumentou seu patrimônio líquido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você tenha algum comentário, alguma crítica construtiva, comenta lá embaixo que eu vou te responder. E eu queria também pedir para que você desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho com novas notificações de vídeo. Valeu!